Hello, eu sou o Days Landman e sejam bem-vindos ao meu canal. Ok, já estava mais do que na hora de eu finalmente falar do Unknown King, um dos meus personagens de creepypasta favoritos e que, apesar de possuir uma história meio clichê, eu ainda gosto bastante. Então, vamos entrar a fundo nessa grande entidade sua creepypasta. Unknown King é um Pokémon que, obviamente, não existe no universo original de Pokémon, e sim, ele existe em uma versão específica do jogo Pokémon Silver, a qual o contador da creepypasta acabou recebendo na manhã de 25 de dezembro, ou seja, Natal, sendo algo que ele se arrependeria pelo resto de sua vida de ter jogado em primeiro lugar. O jogo estava praticamente todo completo, com todas as insígnias e todos os Pokémons, o que deixou o contador da creepypasta bem feliz. Porém, junto do jogo havia algumas instruções que o jogador deveria seguir. O contador da creepypasta estranha elas estarem lá, mas como ele havia recebido o jogo praticamente uma bandeja, por que não fazer o que aquela pessoa que havia dado o jogo para ele queria? Afinal, não era nada muito estranho e as tarefas eram basicamente dentro do jogo, não era nada envolvendo o mundo real. Então, por que realmente se importar? As tarefas eram capturar o Pokémon Celebi, um Pokémon que era só capturado em alguns eventos, e após você estiver com todos os lendários, organizá-los como sua equipe, a qual no jogo já estavam todos coletados, e às 3 horas da manhã, sim, às 3 horas da manhã, você deveria ir até as ruínas de Alpha, ir até a última estátua do local e tocar o Unknown Rádio. E foi assim que o jogador ou contador da creepypasta fez, passo a passo. Porém, infelizmente, assim que ele terminou, ele logo se arrependeria, pois todos os seus Pokémons foram aparentemente sacrificados, e junto disso acabou surgindo e acordando o Rei Unknown, ou Unknown King, se preferir. O Unknown King é um Pokémon que se assemelha a uma amálgama de vários Pokémons anãos. Para quem talvez não conheça, eles são Pokémons aliens em formato de letras que podem até mesmo serem considerados um alfabeto próprio. E, como puderam perceber, ele ou ela, Unknown King, não possui um gênero definido, é uma entidade que necessita de um sacrifício de vários Pokémons lendários para ser despertado. E ao longo da história vamos descobrindo o que exatamente ele é, pois em realidade, o Rei Anão, o Unknown King, pode-se dizer que é uma espécie de demônio, mais especificamente, o demônio certificado a fazer o trabalho sujo na hora do apocalipse, ou seja, o momento que o mundo todo, segundo o cristianismo, será tomado pelo caos e pela maldade. E quando eu digo trabalho sujo, é o trabalho de se certificar que toda a humanidade seja extinta. E assim, liberar espaço para Lúcifer destruir tudo que sobrar. E no exato momento que o Unknown King foi despertado, não se passaram poucos segundos e o jogador havia percebido que todo o gigantesco mundo de Pokémon, sim, o mundo inteiro, foi tomado por um tremendo vazio. Sem mais pessoas na rua, sem mais treinadores, sem mais Pokémons, lá estava um vazio completo. Apenas nós, sendo nós o último dos sobreviventes. Até podemos tentar ligar para nossa mãe no jogo, porém,
infelizmente, era tarde demais para ela também. E sim, no final da história, acabamos encontrando com aquele que nós libertamos, a besta do Apocalipse e o talvez Pokémon mais horrivelmente poderoso, a No King. E obviamente, se ele havia já dizimado o mundo todo, nós não temos muitas chances contra ele. E assim, após uma tentativa de batalha, ele acaba com a nossa vida também. E assim, fazemos parte de todo o resto do planeta. E logo em seguida, o jogo se escurece e um homem de roupas pretas nos agradece, pois segundo suas palavras, se não fosse por nós, ele não teria conseguido. E para quem não entendeu, é bem claro que esse homem é o próprio diabo, ou no caso, a representação dele nesse mundo, que com o sacrifício que fizemos, acabamos libertando sua besta, criada para dizimar o mundo, a qual nesse universo, a besta é o No King. Porém, algo que não é certo durante a história é se o que o contador da creepypasta jogou ou foi apenas uma versão hackeada do jogo, o que é a possibilidade que eu mais acredito, ou se realmente dentro do jogo a No King era realmente um demônio que estava lá. Porém, eu duvido bastante dessa possibilidade. Mas sinceramente, independente disso, no final, uma coisa que devemos sempre saber é que a No King é um demônio extremamente poderoso, capaz de varrer cidades, países, regiões, continentes e principalmente o mundo inteiro em poucos segundos. Claro que algumas pessoas ainda podem sobreviver num primeiro instante, mas no final, ele sempre as encontra, criado para causar a pura destruição e o caos pela própria maldade chamada Diabo. Praticamente, a representação do mal puro dentro desse jogo e desse universo é a No King. Tenham uma boa noite.